Oi, mais um dia que nós estamos reunidos aqui. Eu falei que o assunto hoje era não temas, né? Era sobre medo, pra gente conversar sobre medo. Por quê? Porque essa semana que passou, gente, eu ouvi tantas e tantas vezes até hoje, assim, ó, vários locais. Inclusive, eu tenho um livro aqui, olha como Deus fala com a gente, né? Não tenha medo de ser chefe. Até nesse detalhe, a gente também tem a questão de Deus junto conosco. E eu tenho ouvido muita gente falar sobre a questão do medo, tenho ouvido muita pregação com relação a isso, muita palestra e tenho lido a respeito também. E aí, gente, não tem como fugir, né? Vamos falar de medo. Por que medo? Por que medo, Bianca? Por que nós vamos falar de medo? Porque o medo é o principal responsável por paralisar a nossa vida em N áreas, tá? Tanto na vida de relacionamento, quanto na vida financeira, tanto na vida profissional. O que nos barra é o medo. E aí, claro que eu vou lá pro manual do fabricante, né, gente? Que está lá uma palavra em Salmos 118, e é o versículo 6, que Deus nos fala assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Né? É um questionamento, perguntando, e aí? Se Deus está comigo, por que eu vou ter medo? Eu não preciso ter medo, né? Então tá lá em Salmos 118, no versículo 6. E olha que interessante, eu até anotei isso, não fui eu que falei, são outras pessoas que falaram, tá? Mas a palavra não temas está escrito na Bíblia 366 vezes. Olha que dado importante, 366 vezes. Então Deus escreveu, né, encaminhou para que fossem escritas 366 vezes não temas. Por que 366? Considerando o ano bissexto também. Então, para cada dia do ano, a gente tem um não temas. Que se a gente pudesse começar todos os dias dizendo não temas, com certeza a nossa vida seria diferente, tá? E o que eu quero falar que é muito importante? Existem dois tipos de medo. O medo que ele é biológico e aquele medo que é emocional. Qual o medo que de fato para nós é importante? O biológico. Por que, Bianca, que o biológico é importante? Porque toda vez que a gente tem medo, querendo ou não, é uma forma de proteção. Por exemplo, medo de pular de uma janela alta, medo daqui a pouco de mexer com fogo, medo de mexer numa panela de pressão, medo de atravessar a rua sem olhar para o lado, medo às vezes de dirigir. Por quê? Isso são bloqueios que a gente desenvolve para nossa segurança. Às vezes algum trauma, alguma coisa que nos paralisou em algum momento da nossa vida, que nos impede naquele momento de fazer algo por medo, porque talvez tenha ficado alguma coisa atrás. Mas o medo biológico, esse medo que a gente tem, por exemplo, de tocar numa aranha, de chegar perto de uma cobra, são medos que nos protegem de a gente acabar não se machucando, ou às vezes colocando em risco a nossa própria vida, né? Mas quando a gente olha pro medo emocional, esse sim é paralisador. Esse sim estagna a nossa vida de uma forma que a gente não consegue progredir e não consegue ir pra frente. Toda vez que eu falo uma mensagem pra vocês, automaticamente eu também tô escutando. Então quando eu falo, eu me identifico e percebo que na minha vida também tem uma série de medos emocionais que eu preciso também romper pra conseguir evoluir. Algumas pessoas, por exemplo, têm medo de se expor, medo de falar em público, medo de expor as suas ideias e acabam ficando retraídas em um canto. E daqui a pouco elas poderiam ser bênção na vida de alguém, bênção falando mensagens, bênção com a sua boca, né? Com a sua forma de agir e não vão atrás. Por quê? Tem medo. E aí toda vez que a gente tem medo, a gente se paralisa. Então hoje, a palavra que eu quero trazer para vocês é justamente essa. Se o Senhor está conosco, está na nossa vida, independente se você está no início da caminhada com Cristo, ou se você já faz um tempo que está envolvido com Cristo, que você confia nele, né? Eu questiono a vocês, por que ter medo? Por quê? Por que eu tenho medo de seguir em frente? Por que eu tenho medo de ir atrás? Por que eu tenho medo e não consigo evoluir? Por quê? Então, que a gente possa refletir no dia de hoje, que o medo que nós tenhamos seja ele somente para segurança e não como paralisador, não como balizador. Até aqui você vai, a partir daqui você não vai. Porque se a gente tem medo, a gente não consegue avançar, a gente não consegue se desenvolver. Muitas vezes a gente fica preso numa zona de conforto por medo. Às vezes você está num trabalho que não está te acrescentando mais nada, que você tá indo chorando pra trabalhar, que você convive com pessoas que você não consegue se relacionar, você vai pra um ambiente frustrante, aí você faz todo dia uma jornada de trabalho num lugar que você não tá feliz, mas você tem medo de mudar. Você tem medo de sair. Você tem medo que as coisas aconteçam de forma errada e que você não consiga ir pra frente. Mas se Deus tá contigo, por que que você tem medo? Por que que a gente não larga o nosso controle, a nossa forma de enxergar as coisas e entrega nas mãos de Deus que tá enxergando muito mais à frente que nós? Por que que você tem medo daqui a pouco de mudar sua rotina? De se desafiar, de começar um negócio novo? De entrar de cabeça numa relação, por exemplo? Por quê? Medo de se frustrar? Medo de daqui a pouco as coisas darem errado? E aí todos os projetos e planos que você tinha criado na sua cabeça, muitas vezes sem consultar Deus, se frustram. E aí? Você consultou ele antes? Ele tá dizendo pra nós, não temas, eu sou contigo. Que mal o mundo pode te fazer se eu estou contigo? Que a gente possa refletir. Se vocês quiserem, eu sugiro isso, eu tenho feito e é muito bom pra você olhar. Eu funciono muito com o visual, né? Cada pessoa tem uma forma de aprender, cada pessoa tem uma forma de desenvolver. Eu acabo me desenvolvendo escrevendo e muitas vezes ouvindo, né? E falando também, obviamente. Mas é importante a gente olhar pra nossa vida. E se você estiver sentindo no teu coração o que hoje você precisa anotar para você enxergar quais são os medos que tem te barrado, que tem te impedido de se desenvolver, que tem te impedido de ser uma pessoa melhor, de buscar mudanças na tua vida, seja na alimentação, seja na tua rotina, seja na atividade física, seja no que for. O que tem te bloqueado hoje? Quais são os medos que você usa como desculpas para não mudar e para não fazer?
Então que vocês possam anotar e que vocês olhem com amor e sejam sinceros com Deus e falar, Senhor, tá vendo tudo isso aqui? Tá vendo medo disso, 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 daquilo? É importante que a gente nomeie em voz alta, para que a gente escute, para que a nossa cabeça comece a refletir a respeito disso. E que toda vez que essas coisas vierem nos barrar, que seja interrompido em nome de Jesus. E que você faça para provar que o medo não vai te vencer. E que você é alguém que pode ir e vai ir muito longe a partir do momento que a gente puder ultrapassar esses medos. Eu acredito que é possível e eu tenho feito isso na minha vida. Mas em primeiro lugar, eu apresento ela ao Senhor. Eu começo o meu dia, isso eu nem compartilho aqui, mas eu começo o meu dia dizendo, Senhor, obrigada, porque mais um dia eu acordei, mais um dia eu tô respirando. E que o Senhor tire todo o medo do meu coração, que não provém de ti, eu não quero na minha vida. Então, acho que essa palavra é bem importante. E se Deus me mostrou até agora, se Ele me falou de N forma, seja pela palavra, seja por pregação, seja por louvor, seja por N coisas que a gente faz no dia a dia, Ele foi me alimentando. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Por que ter medo? Eu compartilho com vocês. Ele está te mandando. Não tenha medo. Ele tem uma vida abundante para nós. E está escrito na palavra dele que nós provaremos o melhor dessa terra, vida e vida com abundância. Então, eu tomo posse dessa palavra e desejo que você também tome. Que Deus possa entrar no teu coração e te tirar todo o medo, para que você evolua com muito, muito amor e muita confiança no Senhor. Fiquem na paz, uma semana maravilhosa e abençoada para todos nós. Nós provaremos o melhor dessa terra. Amém?